Oi, boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Adriana Salles Gomes, sou editora-chefe da revista MIT Sloan Management Review Brasil, que a revista chegou ao Brasil no ano passado, e a gente está aqui em parceria com a Adobe, fazendo a sua principal atividade pré-carnaval aqui, nessa semana. Nós vamos discutir pensamento crítico, na verdade nós vamos discutir o futuro digital e a importância do pensamento crítico nisso. E estamos com uma convidada que é simplesmente o máximo, que eu acompanho há mais de 10 anos, né, Marta? Que é a Marta Gabriel, que tem uma ligação grande com o MIT Sloan e muito nos honra nesse segundo webinar que a gente organiza. E é uma das pioneiras da internet no Brasil, sempre trabalhou com inovação, estudou neurociência aplicada lá no MIT, Management Innovation, enfim, é a nossa área, que é essa intersecção de gestão e tecnologia. E a gente também está trabalhando com base no Adobe Digital Trends, que é um relatório, uma pesquisa, na verdade, de fôlego que a Adobe faz há 10 anos, e que mede grandes capítulos aí da vida que está acompanhando essa vida digital, né? Que é a inequidade digital, né? Digital Inequality, o marketing 2020, que daqui a pouco estamos falando marketing 2030, The Power of Culture, né? O poder da cultura, que é o nosso assunto aqui hoje, privacidade, assunto quentíssimo nesse ano de 2020, e gestão de dados, e inteligência artificial, que é outro assunto que a nossa especialista, a nossa convidada, que muito nos honra, domina totalmente. Então agora eu vou passar a palavra com muita honra, nós estamos muito honrados de estar aqui com a Marta Gabriel. Bem-vinda. Obrigada, Adriana. Obrigada pelo convite, né? É um prazer realmente enorme estar aqui com vocês para falar de um assunto que eu acho super importante. E nas palestras eu falo muito sobre o pensamento crítico, mas nunca dá para aprofundar, porque é um assunto, né, lateral, que teria um outro tipo de estudo. Então, estou muito feliz de a gente poder falar sobre isso aqui agora. E vamos lá então, né? Vamos conversar sobre isso, que é bastante legal. Então, pessoal, estou me apresentando, né? Para quem não me conhece, sou engenheira, tenho pós em marketing, pós em design, mestrado, doutorado em arte, formação executiva no MIT, né? Que nem você falou, e sou futurista pelo Institute for the Future também. Futuro é uma coisa importante, nós vamos falar aqui, né? Como é que a gente faz cenários para o futuro não se prevê, o futuro na realidade a gente vê cenários para construir um futuro que seja adequado para a gente. Sou autora de vários livros, meu último livro é Você e os Robôs, que foi finalista do Jabuti, eu fui 2 vezes finalista do Jabuti, dou aula de inteligência artificial na PUC, também dou outras escolas de negócio. Então vocês dão uma olhadinha aí, tem 5 TEDx, dou palestra no Brasil e no exterior, e tem uma coisa bem legal, que eu sou embaixadora no Brasil da Geek Girls Latinoamérica, que é para incentivar o fomento de tecnologia, educação e tecnologia para garotas, para terminar ou diminuir a desigualdade e inequalidade na área de tecnologia, né? Então, vocês viram que eu sou uma CDF, né? Então, ok, vamos lá. Vamos falar sobre futuro digital, né? Então, o que a gente está... Aliás, eu acho que a gente não tem o que falar do futuro digital, acho que não tem mais dúvida que o futuro é digital, que a gente está indo para esse caminho digital cada vez mais, e nesse processo, uma das coisas que acontecem é a dificuldade na tomada de decisão. Então, o problema não é o futuro ser digital, é o que acontece nesse caminho para ser digital que dificulta a gente conseguir tomar as melhores decisões. Então, a gente tem dados, a gente tem inteligência artificial, a gente tem tecnologia, mas a gente tem também velocidade, num ritmo que nunca a gente experimentou na história da humanidade, e complexidade. A complexidade, ela dificulta para que a gente enxergue a relação causal entre as coisas. Então parece que as coisas acontecem de repente, mas na realidade elas já estavam em algum grau acontecendo e a gente não enxergava por causa da complexidade. A mesma coisa acontece com relação à velocidade. Como é muito rápido, a hora que a gente acha que entendeu, a coisa já mudou de novo. Quando a gente acha que se preparou, a coisa já mudou de novo. Então, hoje, uma das grandes questões é a tomada de decisão e o preparo das pessoas, que é a parte cultural, né, que você estava falando. Então, tem um estudo do Gartner, que de um ano e pouco atrás, que 80% dos colaboradores de todas as organizações que eles entrevistaram não possuem as habilidades necessárias para realizar a transformação digital
do negócio ou das suas próprias carreiras. Então, o que a gente está falando aqui? É muita gente que não está conseguindo entender ou se preparar para dar conta desse cenário que está se apresentando. Por isso que a gente tem visto também, dos 20% que estão na categoria de que estão preparados ou estão conseguindo acompanhar a transformação digital, eles são contratados a peso de ouro. Então a gente vê apagão de talentos. O que é o apagão de talentos na realidade? São pessoas que estão preparadas e estão sendo contratadas e falta esse tipo de pessoa para que os negócios continuem, né, indo com sucesso para a era digital. Então o que a gente está... que a gente sabe, né? Que o ser humano, ele hoje está desalinhado com o futuro digital. O futuro requer algumas habilidades. Eu não vou tratar de todas aqui, a gente vai falar de algumas delas, eu vou focar no pensamento crítico, mas a gente já sabe que o que a gente aprendeu no século passado, da forma que a gente foi educado, não traz as competências para aquilo que a gente precisa para esse futuro digital, que é mais rápido, que precisa é mais automatizado, tem mais tecnologia. E aí uma das coisas que são bem interessantes de pensar, que eu não sei se o pessoal que está acompanhando a gente aqui alguma vez parou para pensar, que desde o início da história da humanidade, o ser humano e a tecnologia formam um sistema inteligente, desde ever, ok? Ever. Então, se a gente pensar, por exemplo, a fala é uma tecnologia embutida no ser humano, depois a gente vai pegando tecnologias externas, como, por exemplo, uma pá para a gente cavar. Quando você pega uma pá, você substitui a mão. E aí a pá é muito mais eficiente do que a mão para cavar. Então, a gente forma um sistema junto, né, tecnologia mais humano, mais eficiente. Só que daí a gente se modifica para usar a pá de pé e estica o cabo. Então a gente mexe na tecnologia. A tecnologia altera e a gente altera de novo. Então, desde o início da história da humanidade, ser humano e tecnologia formam um sistema inteligente e a gente cria tecnologia para melhorar a nossa atuação no mundo, para melhorar o modo como a gente tem resultado, otimizar a nossa existência. O que acontece até final do século passado? Isso era lento, então dava tempo de mudar um, muda o outro, mudar um, muda o outro. Então, para a gente melhorar a inteligência, quanto mais a gente otimiza esse sistema, mais ele fica inteligente. A gente pode otimizar tanto do lado humano, quanto do lado tecnológico. E a gente tem feito isso ao longo da história da humanidade. Mas como que funciona essa otimização? Basicamente, usando o máximo potencial de cada parte. Então, cada vez que você otimiza uma parte, por exemplo, eu começo a usar a pá, que nem eu falei, uma pá criada com metal ou alguma coisa assim. Eu otimizei aquela parte. Não adianta eu competir minha mão com a pá. Então eu vou fazer o quê? Eu vou melhorar a parte humana para que o sistema pá mais humano funcione de forma melhor. Aí a hora que eu otimizei isso, eu faço uma pá melhor. Então a gente vai otimizando, dando o melhor de cada parte. E aí, para falar do melhor de cada parte, o que a gente tem percebido? Que ao longo do tempo, a gente está usando a tecnologia cada vez mais e ela está automatizando cada vez mais os processos do sistema inteligente humano mais tecnologia. Então, se a gente for olhar dos anos 60 até os anos 80, a gente tinha muita gente trabalhando full time numa empresa alocado. Isso para a liderança faz toda a diferença, né? Depois a gente começa a ter pessoas que são part-time, que são contratadas quando são necessários, ou outsourcing de qualquer tipo de serviço. E a gente está vendo, de agora para frente, de uns anos para cá, né, e para o futuro, cada vez máquinas trabalhando junto com os serviços que são contratados eventualmente e junto com o pessoal que é full time, mudando a forma de trabalhar. Então, nesse processo, quando a gente começa a ter automatização de partes, e a gente tem cada vez mais automatização, a gente precisa pensar o que sobra para o ser humano. Então, vai entrando automatização, a gente tem que otimizar o sistema. Então, conforme a gente automatiza as tarefas, a gente precisa ampliar a nossa expertise humana nas tarefas que não podem ser automatizadas. Aliás, isso também é uma coisa bem interessante. Toda vez na história da humanidade que a gente teve um aumento de automação ou qualquer tipo de tecnologia que faz algo melhor do que a gente, quando o sistema tem partes automatizadas, as partes que não podem ser automatizadas adquirem maior valor. Elas passam a ser mais valorizadas, porque elas que são o diferencial de automação ou de eficiência do sistema. Então, quando a gente fala disso hoje, que a gente tem inteligência artificial entrando, várias tecnologias entrando para automatizar, desde coisas mecânicas até agora mentais, como que a gente consegue ter uma eficiência maior do sistema, tecnologia mais humano? Melhorando a parte humana que não pode ser automatizada. Então, aí vem as habilidades que eu falei, que né, uma pincelada que eu ia dar. A gente falou que velocidade e complexidade são dois drivers super importantes do cenário atual que fazem com que a gente tenha dificuldade de tomar decisão. E por causa da velocidade
e da complexidade, a gente começa a ter que ser mais adaptável. Por que a adaptabilidade é tão importante? Porque se a gente pensar ao longo da nossa história, né, séculos passados, a gente tinha, sei lá, 3, 4 grandes décadas de mudança na vida da gente. Que é quando você, sei lá, passa para a adolescência, depois quando você está na fase mais adulta, que você casa e você se forma, depois quando você tem filhos e depois quando eles vão embora. Ou seja, eram 3, 4 grandes mudanças na vida. Agora, a gente tem que se reinventar a cada 2 anos e meio, 3, e ver o que a gente precisa fazer, o que muda nas relações, como que muda o modo como a gente faz mobilidade, ou seja, muda tudo. Então, adaptabilidade, depois criatividade, né? Coisas novas requerem criatividade, por isso criatividade é uma das grandes habilidades. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, né? Porque eu ouço muitas pessoas falarem que criatividade é a grande habilidade do futuro para o humano, etc e tal. E aí eu vou dizer para vocês que não é. Não é o pensamento crítico, por isso que eu escolhi esse tema. Depois eu vou explicar por que criatividade é importante, mas ela não é a principal, e máquinas fazem coisas criativas de maneira sensacional. Então criatividade é uma delas, porque a gente tem coisa nova o tempo todo, o humano tem que ser criativo também. Depois colaboração. Por que colaboração é tão importante hoje? Quanto mais complexo um sistema, mais as coisas são interdependentes. E aí o que acontece? Além de eu não enxergar a causalidade, que foi aquilo que a gente falou, é tudo emaranhado, então eu não consigo saber quando eu puxo aqui o que afeta ali. Além disso, como está tudo grudado, o que eu faço afeta o outro. E o que o outro faz me afeta. Então a gente não consegue ter soluções sem colaboração. Então é um cenário que requer habilidades muito mais fortes para colaborar, se relacionar com outros seres, para que a gente consiga ganhar inteligência nesse processo. Simbiose tecnológica, então a gente tem que entender de tecnologia, desculpa, quem não entende tem que entender, porque se você não entender de tecnologias que estão disponíveis e que estão afetando o seu dia a dia, você não tem como usar essas tecnologias. Eu sempre brinco que assim, tecnologia é que nem honestidade, quem não tem não sabe o que é. Se você não usa tecnologia, se você não teve alguma experiência com ela, você fica imaginando. E quanto mais disruptiva for uma tecnologia, menos você consegue imaginar o que ela faz, porque ela é disruptiva. E a gente está totalmente imerso num cenário disruptivo. Então a gente tem que ter essa capacidade de se misturar com a tecnologia, testar, não ter medo, se familiarizar, ou seja, experimentar. Essa é uma característica bem forte desse cenário, que é veloz, então ele muda o tempo todo, você tem que estar o tempo todo fazendo esses pequenos testes, experiências e adaptações. E resiliência, que é lógico, né? Se tudo muda muito rápido, a gente tem que se adaptar o tempo todo, tem que colaborar, tem que mexer com tecnologia. É tudo difícil, então as pessoas resilientes acabam conseguindo um resultado muito melhor. Pessoas, empresas, corporações, o Gartner tem um estudo sobre resiliência também. Então, dessas habilidades todas, tudo que está amarelinho, que vocês estão vendo amarelinho, são habilidades humanas, não são habilidades técnicas, né? Então a gente vê também uma transformação muito grande. Eu sou engenheira, minha primeira formação, e aí a gente vê que das tecnologias e capacidades técnicas que a gente tinha antes, conforme a tecnologia veio automatizando aquilo que a gente falou do sistema, né, humano mais tecnologia, as habilidades humanas que não podem ser automatizadas começam a ganhar valor. Por isso que a gente está falando de soft skills, que na realidade soft skills são human skills, né? E aí eu gosto de lembrar que human skills, eles acontecem no cérebro, não é mais nos músculos. Então, o seu cérebro, por isso que eu também adoro a parte de neurociência, né? Sou fascinada pelo cérebro. O nosso cérebro é aquilo que determina o nosso sucesso, como que a gente consegue hoje desempenhar, atuar, e o pensamento crítico está dentro do cérebro, né? É uma forma de pensar, é um método para você pensar. São os human skills que fazem a diferença hoje, e eles estão no nosso cérebro. Então, quando a gente fala disso, eu fiz o ano passado um artigo para o Gartner, o evento do simpósio que eu ia palestrar, e eu fiz uma comparação de quais são as forças da inteligência artificial e da inteligência humana. Então, que nem a gente falou, humanos mais tecnologia, formam um sistema inteligente. Conforme muda o tipo de inteligência do sistema, a gente tem que mudar a parte que ficou menos inteligente ou mais, né? A gente tem que fazer adequação. Então, do lado da artificial, o que a inteligência artificial é muito boa? Ela faz uma coisa por vez, pelo menos no cenário que a gente está hoje, tá? A gente está indo para um cenário que vai evoluir até 2060, a gente tem um monte de coisas que vão acontecer, mas hoje,
hoje, e a gente vai evoluindo junto com a tecnologia, né? Hoje, é uma habilidade por vez, então o carro que dirige, ele não joga xadrez, o sistema que é um chatbot, ele fala, mas ele não faz grandes contas. Então, normalmente eles fazem uma coisa por vez e a gente faz várias coisas diferentes. A gente é crossboard, a gente dirige, a gente faz conta, a gente joga xadrez, a gente faz N coisas, né? Então a gente tem múltiplas habilidades e não uma só. Eles são muito bons de automação, a gente é bom de autonomia, de saber o que fazer, aonde fazer, se locomover de um lugar para o outro. Hoje robótica também tem limitações maiores até do que a inteligência artificial em alguns casos. A inteligência artificial é muito boa de volumes de dados, e aí eu até brinco, quem consegue calcular uma rota como o Waze calcula, na velocidade que o Waze calcula. Então, volume e velocidade é com eles. E para nós, ambiguidade, a gente consegue entender contexto, cenário com uma facilidade grande que as inteligências artificiais não conseguem, machine learning não consegue. E pensamento crítico. Pensamento crítico é o que faz a gente dar significado, sentido, entender o que está acontecendo, ver oportunidades, tomar as melhores decisões. E a máquina é muito boa na razão e a gente é muito bom na emoção. Deveria. Não vou discutir emoção aqui hoje, gente, mas a gente também não está bom de emoção, ok? A gente não está muito bom nessa coisa de ser humano. Devia ser fácil ser humano, né? Mas a gente devia saber isso de uma maneira mais forte, mas a gente não sabe. Então, quando a gente vê isso, o que está acontecendo? Ó, a gente está comparando inteligência artificial com inteligência humana. O que a gente está evoluindo no raciocínio? A inteligência artificial vai melhorando, então a gente tem que afinar o que a gente é bom na inteligência humana, certo? Como é que está, então, a nossa inteligência humana? Vamos entender o que está acontecendo com a inteligência humana. Um dos fatores que dificulta muito a gente acompanhar esse ritmo das máquinas é que a gente foi configurado para ter uma adaptabilidade linear, enxergar linear. E aí o que está acontecendo? Quando a tecnologia que estava lá, ela sempre cresceu de forma exponencial, mas ela estava lá ao longo da história nos patamares mais baixinhos. Na hora que ela explode, que ela vira o cotovelo para esse exponencial, a gente não consegue entender o que está acontecendo, fica difícil de entender o que está acontecendo. Então, o que a gente tem de dificuldades para a inteligência humana? Primeiro, a visão linear, a gente tem que se desafiar o tempo todo, porque a visão linear não ajuda a gente compreender, sentir, enxergar o exponencial. A gente tem que ter mais processos para entender o que está no complexo, o que está mudando, o que está relacionado com o que. Normalmente a gente tem que usar tecnologia para fazer isso, não dá para a gente ter visão exponencial só usando o cérebro humano, então isso é uma das características. A outra questão é, aquilo que a gente sabe deteriora muito rapidamente. Então esse gráfico que vocês estão vendo aí é a obsolescência do conhecimento, quanto tempo que demora para cada tipo de conhecimento desaparecer, né, ou diminuir. E esse gráfico é de final dos anos 90, foi antes do ano 2000, isso aqui deve estar pior do que está aí. Então percebam que conhecimento escolar, que é o conhecimento que mais genérico, mais geral que a gente tem, ele até dura um pouquinho mais, mas o resto é cada vez mais difícil de você acompanhar a mudança no mundo, então a gente começa a não enxergar o que está acontecendo, porque a gente tem que se atualizar o tempo todo. E aí, ó, só para a gente fazer um parênteses aqui, hoje, durante um mês, vamos pensar na área médica, tem mais de 1000 publicações científicas excelentes sobre cada área do conhecimento. Me fala quem é o médico que consegue estudar 1000 publicações científicas para atualizar aquilo que ele já faz sem ajuda de algum sistema. Então hoje já tem machine learning fazendo análise desses textos, dando insights do tipo do que se trata aquele texto para os médicos poderem escolher os que são mais adequados para eles se atualizarem também. Então essa obsolescência do conhecimento, ela também requer uma nova maneira de a gente pensar para que a gente continue se atualizando, porque senão a gente não consegue estar atualizado só pelos métodos tradicionais que a gente utilizava de atualização. Outro problema que a gente tem de inteligência, QI não é inteligência de maneira geral, é uma das métricas de inteligência, talvez a mais básica. O QI está diminuindo ao longo dos nossos últimos, 50, 60 anos, né? A partir de 1950 o QI tem caído. E aí você fala, mas tudo bem, Marta, o QI não é a coisa mais importante. Não é mesmo, a gente sabe disso, tem vários outros tipos de inteligência, mas é uma das formas de inteligência que a gente tem que mede o básico. E aí quando a gente fala, mas por que o QI está caindo? Provavelmente porque a partir dos anos 50 a gente tem uma explosão de várias outras coisas, de tecnologia, de complexidades, de N outras coisas, que fazem com que a gente funcione como um sistema tecnológico, a gente não precise ter inteligência individual para resolver alguns problemas. Então vou dar um exemplo. Se eu vou fazer, se a gente pega na pré-história e eu vou caçar, o
que acontece se eu caçar errado? Ou eu fico sem comer, ou eu morro capturado por uma fera. Então eu tenho que ter inteligência crescendo para eu conseguir sobreviver. Se você pegar hoje, você vai no mercado e comprou alguma coisa errada, o que acontece? Praticamente nada. Você tem pouco impacto na sua vida. Então o que a gente está falando? Que isso é um dos medidores e a gente está emburrecendo, tanto que tem alguns autores que falam que a gente está vendo a era da burrice, né? Que a gente está cada vez mais burro e a gente não está entendendo o que está acontecendo. E aí, falando da inteligência humana ainda, uma das partes que a gente está falando, não é só QI, não é só visão, que é linear, aí é o pensamento crítico, que é um dos fatores que faz a gente se diferenciar para ter solução. Até uma dica para vocês, a inteligência do QI, ou a inteligência humana, ela é biológica em grande parte, ela vem no seu DNA, ela passa de geração para geração. O pensamento crítico não, o pensamento crítico, ele tem que ser educado, a gente tem que aprender a figure out, né? A entender o que está acontecendo em volta e saber aonde que as coisas podem não funcionar. Então isso também é uma outra dica. Você não vai herdar pensamento crítico, você precisa se educar e a gente precisaria educar nossos filhos, educar a população para ter pensamento crítico. E aí, para a gente piorar a situação, né? Então o pensamento crítico afeta a forma que a gente enxerga, julga e toma decisão. Por exemplo, uma das características, nós vamos ver daqui a pouquinho no pensamento crítico, são os vieses que a gente tem. Se você não sabe que você tem viés, você enxerga o mundo de forma diferente. Se você sabe que tem viés, você se checa para que você não fique enviesado. O que acontece? A sua tomada de decisão é diferente, o seu julgamento do processo é diferente. Então o pensamento crítico é super importante para a gente entender o que está acontecendo em volta. Então a gente está num cenário que é complexo, veloz, que requer adaptabilidade, é difícil de enxergar. Então, o pensamento crítico é a habilidade humana que ajuda a gente a enxergar. Até a gente fazendo um paralelo com a criatividade que eu ia falar, olha só, gente, se você tiver criatividade, o que acontece se ela não tiver temperada com o pensamento crítico? Ela não vira inovação. A criatividade sozinha, ela é um exercício bacana que você pode fazer, ela pode trazer emoções, mas para que ela vire inovação, ela tem que ser direcionada pelo pensamento crítico. Até você perde energia se você estiver usando a criatividade sem pensar criticamente em como implementá-la. Além disso, as máquinas, se a gente pensar na criatividade de solução de problemas, é você pegar muita informação, até intuição também é informação, né? Porque na realidade é uma informação que você não sabe que você tem. O que é a criatividade? É você pegar um volume gigante de informação, cruzar, ver quais são as melhores soluções, testar e ver o que pode ser adequado ou não. A máquina faz isso com muita propriedade, tanto que hoje você tem máquina que é chefe de comida, que faz composições artísticas que são bastante interessantes. Você tem máquinas que estão fazendo trailer de filme, analisando as emoções dos humanos, analisando dados, e eles fazem, as máquinas estão fazendo em 24 horas o que a gente demora 3 ou 4 vezes para fazer. É máquina que está fazendo música, também fazendo 1000 composições de som, sabendo os sons que os cérebros humanos têm. Então, se a gente usar a nossa competência de pensamento crítico com a nossa criatividade, junto com esse potencial da máquina de criar combinações, a gente passa para um outro patamar. Então, isso também são habilidades novas que a gente está falando. Então, quando a gente fala do pensamento crítico, né, ele é importante para direcionar totalmente. Pensamento crítico direciona qual tecnologia que eu devo aprender ou não. Pensamento crítico direciona a criatividade. Pensamento crítico direciona a adaptabilidade. Ele direciona como que a gente faz a tecnossimbiose. Ele direciona realmente a nossa tomada de decisão. Mas o problema que a gente tem é que se o QI está caindo, o pensamento crítico também. Então, olha só isso aqui. Isso aqui é análise de vocabulário e gramática, comparação de vocabulário e gramática de discursos de presidentes americanos do passado, né, que nem o Abraham Lincoln, até a época atual. Então, se você pegar Abraham Lincoln, os discursos dele, na época dele, depois mais para frente, né, na era mais moderna, Reagan, os discursos são de crianças de 10 anos, 11 anos. Eles têm um vocabulário que uma criança de 10, 11 anos consegue entender. Se a gente for olhar os mais recentes, eles estão na faixa de 7, 6 anos de idade. E não é porque as equipes de comunicação não sabem fazer um discurso para um vocabulário mais denso. É porque as pessoas começam a não entender se você colocar um vocabulário um pouquinho maior ou uma gramática um pouquinho mais pesada. Um outro exemplo disso, todo mundo aqui que trabalha, quem está acompanhando a gente aqui, se você trabalha com marketing e comunicação, você sabe que a gente tem diminuído cada vez mais o tamanho dos textos, eles têm que ser autoexplicativos, curtinhos, eficientes, para que a pessoa não precise
pensar, para que a pessoa rapidamente compreenda. O que acontece quando a gente é bombardeado com coisas que a gente não precisa pensar e que rapidamente a gente compreenda? A gente começa a diminuir o pensamento crítico. A gente é sobrecarregado de informação que não precisa pensar, diminui o pensamento crítico também. Então, coisas desse tipo, que a gente prefere mentiras confortáveis, ou a gente é atraído por mentiras confortáveis do que verdades inconvenientes, normalmente é falta de pensamento crítico. E é um dos vieses que a gente vai tratar aqui, que é o viés de confirmação. Então, o que é o viés de confirmação? É você procurar informações que confirmam aquilo que você quer acreditar, independente daquilo ser verdadeiro ou falso, independente daquilo ser real ou não ser real. Por que a gente vive um momento de pós-verdade? É justamente porque a verdade não importa. O que importa é aquilo que você quer acreditar. E como a gente tem um cenário informacional enorme e amplo, o que está acontecendo? Você sempre acha alguma informação que vai confirmar aquilo que você quer que seja confirmado. Então, vou dar um exemplo como isso acontece no ser humano, que são vieses que todos... Se você é ser humano, você tem vieses cognitivos e um deles é o viés da confirmação. Então, vou dar um exemplo. Imagina que eu vou sair, né? E aí eu quero colocar uma roupa mais colorida. Se eu realmente quiser colocar uma roupa mais colorida, eu vou pedir conselho para alguém, falar, o que você acha? Tá legal assim? Eu vou pedir conselho para alguém que vai dizer assim, vai com essa roupa que tá maravilhoso. Eu não vou perguntar para alguém que vai falar, não use isso não, tá muito colorida, é melhor você colocar uma roupa um pouquinho mais, né, discreta. Se eu tiver com vontade de com uma roupa discreta, eu vou pedir conselho para a pessoa que vai me falar, vá com uma roupa mais discreta. Então a gente já pede conselho para quem vai dar o conselho que a gente quer ouvir. Então o fato de você saber que você tem isso, faz com que você, a primeira pessoa que você tem que desconfiar em qualquer decisão que você tomou é você mesmo. Então a gente não pode confiar naquilo que a gente de primeira acaba tomando como decisão ou achando que é legal. Ó, um outro exemplo, as bolhas, né? A gente fala tanto das bolhas que a gente tem hoje na internet e na nossa vida pessoal também. Então a gente acha que a gente é especial, que é único, que a gente está decidindo tudo, que a gente está fazendo todas as coisas assim, hiper, mega blaster, nova, e na realidade a gente está dentro de uma bolha onde está todo mundo reforçando aquilo e ninguém está pensando. Então uma das coisas que eu brinco, né, sempre pergunto para as pessoas, você segue pessoas que você não gosta? Você incomoda quando você ouve alguém falar uma coisa que você não concorda, o estômago dói. Mas isso é o processo de desenviesar a gente. Se a gente só ficar com pessoas que são iguais a gente acaba reforçando o viés de confirmação. E a gente acaba ficando numa bolha, formando uma bolha. Então percebam como são vários, né, desses vieses que a gente tem. E aí, outra coisa interessante com relação ao pensamento crítico, num dos cursos que eu fiz no MIT de neurociência aplicada, no primeiro que eu fiz, antes da gente ir para o curso, a gente fez um teste de performance, de oportunidade de melhoria da nossa performance cerebral. Tem várias dimensões, né, que vocês estão vendo aí. Essa aí é a média da minha turma. E aí, uma coisa que foi chocante, que até a professora na época falou, quem faz esses cursos são normalmente CEOs, CIOs, C-level, né, então o pessoal que é executivo. E aí percebam a média das funções executivas, ó, que é aquele 38% ali, que é menos, isso aí vai de 0 a 100, tá? Que é menos do que outros tipos de grupo. Então você pega aqui executivos ou pessoas que estão pensando hoje, tem até abstração boa, tem uma análise, né, do que está acontecendo, mas ela não consegue fazer a parte disso virar algo tangível, de uma maneira adequada, com tanta facilidade. As funções executivas medem isso, né? Então, o que a gente está sentindo? Que o pensamento crítico, ele acaba ficando para lá, porque a gente tem muita coisa para fazer. E na realidade, ele é uma das coisas mais importantes que a gente deveria fazer. Então, para a gente encerrar, e eu vou dar uns exemplos aqui do que é pensamento crítico, eu falei que a gente tem que ser educado, né? Então, pensamento crítico não nasce com você. Se você não aprendeu as coisas que eu vou falar aqui agora, é um bom momento para a gente aprender, todos nós. Eu brigo comigo mesmo o tempo todo para ver se eu melhoro nisso. Que são essas 5 coisas aqui, ó. Para você ter pensamento crítico, a primeira delas é ceticismo. E aí, por que eu coloco o amável, né? Porque o ceticismo, se ele não for amável, você gera N problemas de relacionamento e de estresse e briga, ao invés de você gerar um ambiente rico de oportunidades para discutir, para crescer e se desenviesar, que é o que acontece em ambientes de inovação, né? A gente adora ter pessoas muito diferentes, porque elas vão questionar umas às outras, e nesse questionamento surge a inovação, desse pensamento crítico. Então, o ceticismo, e agora com inteligência artificial a gente tem também os deepfakes, que podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal, né? Que são aquelas machine learning que conseguem fazer
pessoas que não existem mais ou pessoas que existem falar coisas que elas nunca falaram. Tem o caso do Dalí, que fizeram Salvador Dalí em deepfake e ele apresenta as obras dele, é impressionante o processo. Como tem também o pessoal pegar o Obama ou qualquer presidente ou ex-presidente e colocar ele falando qualquer língua. Aliás, num evento do MIT de uns 2, 3 anos atrás, eu vi um vídeo do Obama falando chinês, e ele não fala chinês, que era feito com deepfake. Então, mesmo que você esteja vendo, que os seus olhinhos estão olhando aquilo, e você ouviu aquilo, a gente tem que duvidar, porque a gente tem tecnologia hoje que dá nó em pingo d'água, né? Então, a gente conseguir ser cético. Então, cético não é quem duvida de tudo de uma maneira que nega tudo, é quem quer a fonte, quer entender a referência, quer saber por que aquilo é daquela maneira. Então, ceticismo é muito bom. A segunda coisa é superação dos vieses cognitivos. Olha, eu coloquei empenho. Por que empenho? Porque você não vai conseguir superar todos, fofo, não vai dar. A gente vai ter que... como é que a gente consegue se empenhar nisso? Primeiro eu vou falar de alguns aqui, mas você vai ter que estudar muito mais, porque tem 180 vieses cognitivos. Mas o fato de a gente estar com pessoas diferentes e que discordam da gente, ajuda a gente a se desenviesar. Então, se eu estou olhando de forma enviesada, mas a pessoa que está do meu lado, ela tem um viés totalmente diferente, isso ajuda a gente a enxergar mais do que a gente está enxergando sozinho. E aí, isso também está ligado com aquilo que a gente falou de colaboração, né? Por que eu preciso de colaboração em cenários complexos? Porque eu preciso me desenviesar. O que eu faço impacta o outro, o que o outro faz me impacta também. Depois o terceiro, que é super importante, olha só, como é que você pode ter pensamento crítico e analisar se uma coisa está lógica ou não, se aquilo realmente é aquilo, se aquilo faz sentido, se você não teve lógica, argumentação e retórica. E aí, lembra que eu mostrei os discursos dos presidentes, né? Então, o que a gente teve na escola sempre no último século? Gramática. E mesmo gramática, vocês viram que a gente está piorando. Então, a gente teve gramática. A gente normalmente não tem uma boa fundamentação em lógica, argumentação e retórica. E se você não tem argumentação em lógica, você não percebe quando as coisas não são lógicas. E aí fica difícil ter pensamento crítico, né? Você fica vendido com o processo. Argumentação e retórica são essenciais para você entender o que está sendo falado. E para você também conseguir colocar seu ponto para que o outro possa evoluir. Ele argumenta, faz a réplica, você entende a retórica do que está acontecendo para que você consiga tirar significado do cenário. Então, essas três coisas, quem fez engenharia ou fez computação tem lógica, mas muitas vezes não tem argumento e retórica. Quem fez humanas, muitas vezes tem argumentação e retórica, mas não tem a parte lógica. Então, a gente tem que se fundamentar nisso, que isso ajuda muito no pensamento crítico. A quarta coisa, repertório. Se a gente não tem repertório, como é que a gente consegue saber o que é uma coisa ou é outra, ou a gente faz conexões para que a gente possa fazer argumentações. Então, repertório, e olha como várias das coisas aqui coincidem com as necessidades de habilidades para o futuro. Repertório também é muito importante para quem é criativo, para a parte de inovação. Colaboração é importante também. Então, repertório, tudo que você puder, curiosidade de saber mais, está ligado também com aquilo que eu falei de você se adaptar, fazer experiência, tecnossimbiose, você conhecer mais tecnologias, é repertório, né? Faz parte do repertório. E por último, atitudes e valores. O que são os atitudes e valores? São os guias que vão dizer pra gente se uma coisa está adequada ou não pelo nosso pensamento crítico. Então, por exemplo, se eu estiver pensando em ética, e a gente está falando agora de moral e ética de máquinas, né? Essa é uma das áreas super importantes, privacidade faz parte desse rol de moral e ética. Eu vou ter pensamento crítico analisando se aquilo é ético ou não. Então, eu tenho uma linha, uma régua que vai me dizer o caminho do pensamento crítico. Então, essas 5 coisas não são fáceis, a gente tem que aprender, perceba que isso aqui tudo é educação. Educação, 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 educação. Educação comportamental, educação de informação, saber de onde as coisas vêm. Então, para encerrar, olha só, os viés cognitivos mais comuns que a gente tem, de confirmação, eu já falei, o de ancoragem. Se você foi educado achando que você pode pouco, a sua âncora é aquela. Normalmente a nossa âncora é o que está em volta da gente. E aí se você muda um pouquinho, qual é a âncora que você quer ter, alguma coisa que te inspira, você passa para um outro patamar. Por isso que alguns coaches, acho que 10 em cada 10 coaches, eles falam para você raise your standards, que é para você mudar o viés de ancoragem. E tem vários outros. É o efeito Dunning-Kruger, não sei quem conhece, mas são pessoas que não sabem nada e elas acham que são super experts. E aí você toma uma decisão errada uma atrás da outra, né? Outro efeito que também é viés cognitivo, que
que é a loss aversion, é a aversão a perder. O ser humano, ele detesta perder. Então, a dor da perda é maior do que a dor do ganho da mesma coisa. Isso faz a gente tomar decisão errada, uma atrás da outra também, quando a gente não sabe que a gente... Isso é bastante explorado, inclusive, para cenários econômicos, né? Para situações econômicas. Olha o Dunning-Kruger Effect aqui. A pessoa que não sabe nada, conforme ela vai sabendo um pouquinho de sabedoria, o que ela faz? Ela aumenta a confiança num grau top. Quando ela sabe mais, vai caindo a confiança, aquela história de só sei que nada sei. Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Até você demorar um tempão para adquirir a mesma confiança que o imbecil tem, né? Então, o efeito Dunning-Kruger é exatamente isso. Quando você sabe pouco de uma área, você é muito mais confiante do que pessoas, às vezes, que sabem muito daquela área. Isso é viés cognitivo. Memória. A gente não pode confiar na nossa memória. A gente não vai ter tempo aqui de abordar isso mais profundamente, mas assim, todo mundo acha que a nossa memória é um snapshot daquilo que a gente viu. E você guardou na memória. Os estudos mostram que a gente, quando lembra de alguma coisa, a gente está construindo junto com lembrando. São várias partes que o nosso cérebro pega de vários lugares e a nossa memória vai mudando ao longo do tempo. Então, se você confia na memória, você está confiando em um dado que não é real. Você precisa de ajuda para resgatar esse dado. E um exemplo disso, que é um exemplo assim impactante, depois de muitos anos, quando a gente começou a ter teste de DNA, e pegaram criminosos dos Estados Unidos que foram condenados por testemunhas visuais, 3/4, 75% das identificações estavam erradas. As pessoas têm a memória manipulável, têm N efeitos de memória que você não lembra. Então vejam a quantidade de decisões erradas que a gente toma porque a gente confia na memória eventualmente. Outra coisa que afeta, emoção afeta a memória. Então se a emoção afeta a memória, afeta a decisão também. E a gente está enviesado pela emoção que a gente tem. Inclusive aquilo que fica e fixa na memória está ligado com a emoção. Só para vocês verem, isso aqui está na Wikipedia, para quem quiser depois dar uma olhadinha, é o mapa, né, dos viés cognitivos que a gente tem. São muitos, ligados em muitas áreas. Então tem os mais comuns, os menos comuns. Então a gente tem que ver qual que a gente tem que ver. Tem que analisar ou tem que aprofundar. Minha busca no dia a dia é melhorar. Então eu procuro aprofundar em melhorar as habilidades lógicas, repertório, colaborar com pessoas, mesmo com relação aos vieses, entender melhor cada um desses vieses. O pessoal de marketing, que trabalha muito com o consumidor, conhece vários desses vieses, porque esses vieses ajudam a você fazer aqueles hacks, né, os bypasses, que sabe que a pessoa vai agir daquela maneira. Então a gente não vai discutir aqui se isso é ético ou não é ético, mas são vieses que são explorados de várias maneiras. Então, pensamento crítico. Se a gente melhorar o pensamento crítico, eu acredito que a gente consiga melhorar, ter resultados bem mais eficientes na tomada de decisão. Aliás, eu não acredito, gente, tem estudo sobre isso, tá? Ó, tem pessoas que têm QI altíssimo e têm uma vida péssima. Eu não sei quantos de vocês têm um amigo, ou a gente vê na história da humanidade, pessoas que têm um QI altíssimo e a vida foi horrorosa. Agora, tem estudos que mostram que quem tem pensamento crítico, normalmente, a grande maioria, tem uma vida ótima. E as pessoas que estão ao redor, o ambiente também se beneficia do pensamento crítico dessas pessoas, né? Então, é isso, e agora, né, vamos bater um papo sobre isso. Maravilha, Marta. Você sabe, bom, eu vou disputar aqui as perguntas com o público, viu? Porque eu já tenho várias também. Mas uma questão interessante é que essa coisa do pensamento, de quem tem pensamento crítico ter uma vida ótima, as pessoas têm uma ideia errada disso, né? Elas acham que a pessoa primeiro que acha que a pessoa que tem pensamento crítico é a pessoa que faz muitas críticas, que é a cri-cri ou que tem mimimi, né? E não é necessariamente isso, né? Não. Pensamento crítico é o modo como você olha para um problema, desculpa aqui, ó, a engolida aqui, e analisa esse problema. Exatamente. E é engraçado isso que você está falando, que outro dia, não sei em qual grupo que eu estava lá de WhatsApp, e alguém colocou algum dos vieses, né? Pensamento crítico, tem que ter necessidade de... E uma pessoa falou assim, então são os cri-cri thinkers, que é a pessoa chata, e não é. E a gente deveria até tirar, que eu acho que é um preconceito, de você achar que quando alguém pergunta para você uma fonte ou um pouquinho mais além, que aquela pessoa é chata, aquela pessoa está querendo elucidar o que está acontecendo, né? Então, aluno em sala de aula, quando pergunta alguma coisa, ou alguém que está conversando, aquilo é muito bom, aquilo não é chatice, aquilo é pensar junto, né? Bom, e em empresa, quem nunca ouviu ao colocar uma dúvida dessas,
uma dúvida crítica. Quem nunca ouviu, você está resistindo à mudança. Exatamente. Não tem isso mesmo, também? É isso mesmo. Eu acho saber detectar, exatamente, saber detectar. E tem outra coisa, no cérebro, aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, você engaja muito mais. Então também, às vezes, as pessoas pensam que quem está perguntando gente ignorante até saber, mas a pessoa está resistindo, mas não, ela quer saber. E quando ela sabe, ela faz parte do processo, ela abraça o processo também. Então, é tudo melhor para todo mundo. É que dá mais trabalho, né? Não, demora muito. Um pouquinho, aí o pessoal não quer o atalho, né, para não ter o trabalho. População com pensamento crítico dá trabalho para governos, colaboradores com pensamento crítico dá trabalho, filho com pensamento crítico dá trabalho, mas o resultado é muito bom. Filho dá bastante trabalho. Muito. Isso mesmo. Bom, deixa eu falar primeiro, eu vou mostrar aqui a capa da revista, porque a gente fala exatamente de colaboração de alto impacto, que foi uma das coisas que a Marta falou. E a gente também está nessa parceria com a Adobe, que trabalha muito com instrumentos, ferramentas tecnológicas que facilitam essa colaboração. E, na verdade, a Adobe também tem o caso de transformação digital da Adobe, é um caso muito forte, que tem a ver também com todo esse trabalho de colaboração, né? Bom, vamos falar das perguntas aqui. Eu vou puxar a primeira. Você falou do sistema PA humano, que eu gostei disso, a PA e o humano, a tecnossimbiose. O Tom Malone da MIT Sloan tem um termo para isso, que é a supermind, né? A supermente, isso, tá junto. Que é um outro jeito de você se ver com a tecnologia. E aí, acho que essas são as questões um pouco do nosso público também, que tem que tomar decisões sobre experiência do usuário, exatamente, sobre como comprar tecnologia de uma maneira eficiente, sobre fazer a transformação digital. E tudo isso tem a ver com a Supermind, com o sistema PA humano, né, que você falou. É isso mesmo. E aí, a Tassiana Izoni colocou uma pergunta muito interessante, que ela pensou nesse sistema de colaboração com o que eu falei e da coisa da tecnologia, porque ela falou assim: quais são suas recomendações para potencializar a união de competências de pessoas que têm lógica e pessoas que têm repertório e argumentação, e como identificar essas competências e mesclar, e aí eu acrescento, e potencializar com a tecnologia? Como é que é? Então, na realidade, no pensamento crítico, eu acho que todas as pessoas têm que melhorar os três. Porque assim, se você não tiver, pega uma pessoa que ela não tem lógica, argumentação e retórica, ela tá manca, ela não vai conseguir nem colaborar com os demais. Então, eu acho que o básico da educação tem que ser o que a gente colocou lá. Você pode ter alguém, por exemplo, ela pode até argumentar comigo, você tem um repertório diferente do meu. Ok, na colaboração, no repertório, a gente pode somar, mas gramática, que todo mundo tem, lógica, argumentação e retórica é de cada ser. Se faltar algum deles, você não consegue entender o que está acontecendo. Por exemplo, se eu vejo duas pessoas conversando e duas pessoas discutindo num debate de televisão, que seja, né? E eu não tenho argumentação e retórica, eu não consigo entender, como é que eu posso tomar alguma decisão ou tirar algum tipo de conclusão daquilo que eles estão falando? E isso, se você for olhar, que está ligado também com os vieses, na época das eleições, as pessoas assistem um debate. Então, se você não sabe que você tem viés cognitivo, você tende a achar que o seu candidato falou só coisas maravilhosas e o outro falou só coisas horrorosas. Aliás, é sempre assim, né? É sempre assim, porque o pessoal que julga, nossa, a pessoa foi brilhante, a outra foi péssima, é sempre assim. Você acaba julgando, tem estudos disso em jogo de futebol. Se a gente pegar, você vai lembrar dos Jogos do Brasil, né? Eu lembro que eu assisti algum jogo da Copa e eu falava, nossa, mas como esses caras batem os brasileiros? Aí quando você olha no Twitter, o outro time, tá todo mundo falando, nossa, como os brasileiros são violentos. Você fala, mas onde eles viram isso? E é o mesmo jogo. Então, na hora que você começa a entender, cada um de nós tem que entender e tem que melhorar isso. Aí, em grupo, a gente soma repertório, a gente soma visões, aí a gente, um desenviesa o outro, porque eu vou continuar com os meus vieses. Aí sim. Então, se você pegar, por exemplo, né, eu sou da área de engenharia, depois fui fazer artes, etc. São vieses diferentes que você tem em cada tipo de grupo. Mas quando você junta, é rico. Então, se você pegar pessoas de artes que têm pensamento crítico bem forte, elas
elas têm um outro modo de olhar o mundo. Você pega engenheiros, que têm pensamento crítico bem forte, tem um outro modo de olhar o mundo. Quando você junta esses dois, é uma maravilha, porque daí você, do lado de cá, desenviesa esse desenviesa esse. Mas todos têm que ter o Lego completo. Você tem que ter para que você seja um ser integral de pensamento crítico. Eu acho que foi isso que a Tassiana pensou, que ela imaginou o pessoal de humanas junto com o pessoal STEM. Isso, né? Isso. Para ver como é que dá. Mas aí é no repertório para ter o Lego completo. Isso, no repertório e nos vieses. E nos vieses. Esse choque de vieses que faz com que você consiga. Então tem uma outra pergunta, aliás, 2 pessoas perguntaram sobre isso aqui, que foi professor Eve Silva ou professora Eve Silva, não sei, e o Fernando Med, falando de filosofia na educação, ou sociologia e filosofia na educação ajudam o pensamento crítico, que eu acho que estão imaginando esse equilíbrio aí de... Muito, aliás, obrigada pela pergunta, porque é uma coisa que eu deveria ter falado. Por que hoje é tão importante a filosofia na educação, né? Ela está ligada ao pensamento crítico, ela faz você pensar, e pensar em existência, em ética, no outro, ela faz você aumentar repertório, etc. Mas por que é tão importante? A gente sempre teve filosofia em algum grau, o ser humano sempre pensou, mas antigamente a gente tinha 1000 anos, 2000 anos para implementar uma mudança de ética, por exemplo, de relações por causa de alguma revolução no mundo. Agora, não dá para esperar 1000 anos, porque se você tem um carro autônomo que tem que tomar uma decisão ética, né, que é o case mais clássico, o engenheiro precisa da decisão ética, não pode esperar para a filosofia decidir em 1000 anos o que vai ser a melhor decisão para um sistema inteligente, carro autônomo mais ser humano. Então a filosofia, ela passa a ser uma matéria urgente, quando no passado ela era uma matéria complementar para melhorar o nosso repertório, a nossa sensibilidade, a nossa noção do mundo, o entendimento que a gente tem do mundo. Sociologia também, que é a relação com o outro, a gente precisa de colaboração agora. Então, e cada hora muda, né? Então, se a gente for olhar nos últimos 10, 15 anos, o que mudou na relação entre as pessoas, e um exemplo que eu dou bem forte disso, que muda o que você espera, inclusive, do outro, é a secretária eletrônica. Eu lembro que a primeira secretária eletrônica que eu trouxe para o Brasil foi em 1995, eu acho, eu trouxe dos Estados Unidos, a gente começou a ter. Ninguém deixava recado, as pessoas não queriam falar com máquina. E hoje, no WhatsApp, ninguém quer falar com você, as pessoas querem mandar áudio. E se você quiser falar com a pessoa não, mas não, a gente pode fazer por áudio? Então, você perceba que a parte social mudou, e a tecnologia, ela exige decisões rápidas com relação a questões éticas, como que a gente evolui como ser humano, como que a gente colabora, o que é bom, o que não é bom. Então, passam a ser matérias urgentes, né? Tanto que se eu fosse dona das escolas do mundo, eu começava ensinando pensamento crítico, que tem que ir para a vida inteira, né? Porque o repertório vai aumentando, a gente usa os viés também, né? E tentar melhorar isso. E filosofia, vamos entender o que está acontecendo no mundo. Como é que as pessoas se relacionam, o que a gente tem expectativa, o que é ser humano, o que é viver. As perguntas difíceis, né? As perguntas difíceis. Olha que interessante, o pessoal fala só de linguagem, né? Língua, português no nosso caso, e matemática como a essência. A Marta está propondo uma essência diferente aí, eu gostei. Diferente. A Adriana Lima, minha xará, está perguntando se algum livro explora o tema. E eu aproveito uma carona nessa pergunta. Livro é importante. Ler para desenvolver o pensamento crítico é uma coisa importante. Pelo menos por enquanto né? A gente sabe que o cérebro vai mudando também. Agora, a forma que você lê, e lê com profundidade, porque não é só ler. A gente lê muito hoje, muito mais do que o pessoal lia 30 anos atrás, porque a gente está o tempo todo com um dispositivo escrito na mão. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu fiz faculdade no início dos anos 80, nas férias de dezembro, às vezes eu ficava as férias inteiras sem escrever nada. Se eu não lia esse livro, você não escreve. Quem fica sem escrever um mês? Nada, né? Então eu lia muito, eu sempre gostei muito de ler livro. Então só que a gente lia livro um por vez, com profundidade, pensando naquilo, você saboreava. O que está acontecendo agora? A nossa forma de consumir informação, ela está totalmente diferente, muito mais superficial. Então, se você não se educar, de novo, a disciplina. Tem alguns estudos que falam que a gente está indo para um cenário que as pessoas vão ficar
dois tipos de gente. As disciplinadas e focadas, que são as que estão sabendo tirar desse ambiente a profundidade, ler esse ambiente, e as que são distraídas e manipuláveis, que são as que não estão conseguindo. Se ficar só na casquinha, você é manipulado, porque você está lendo o que querem que você lê. Se você aprofunda na leitura, você acaba tendo que fazer reflexões, conexões, e aí eu falo que tem outros tipos de habilidade. Vou dar um exemplo para você também. Antigamente, o que era uma prática boa de produtividade, gestão do tempo? Era você pegar tudo que você via que era interessante, separar por pastas e ver depois. Não parar o que você está fazendo, certo? Hoje, se você fizer isso, o depois é um buraco negro, não chega nunca. Você nunca mais vai ver, você perde as referências. Então hoje eu tenho uma nova forma de organizar a informação e eu tenho outros tipos de saias justas que eu enfrento, porque se eu ver uma coisa que realmente é muito importante, eu paro tudo, aí eu faço gestão de conflito, de crise, porque alguém está esperando terminar um artigo, terminar tal coisa, fazer tal coisa, eu paro, eu leio, eu aprofundo. E ó, gente, eu meço quem retweeta minhas coisas, quem posta minhas coisas, porque tem coisa que eu posto que é super profundo, que você vai ter que ler um texto enorme em inglês. Se você retweetou rapidinho, você não leu. Eu sei que você não leu. Hashtag fica. Você se denunciou. Não reposta rapidinho. Porque não dá tempo, você realmente, para saber se aquilo faz sentido para você, você vai ter que ler, aprofundar, tem textos mais difíceis. E aí você vê o dilema que a gente tem hoje com a produção de conteúdo, né? Pessoal que for de marketing que está falando com a gente, o que acontece? Tudo que é facilzinho, que é vulgar na realidade, né? Que todo mundo vê, populariza. Então você pega aquela coisa que você sabe quais são as fórmulas de popularizar. Se você quiser que um livro seja best-seller, tem um monte de títulos que são bastante fáceis de pegar no cérebro da outra pessoa. Hoje em dia, palavrão no título. Isso, né? exatamente. Tá fazendo um sucesso. Exatamente. Não, mas posso falar uma coisa pra você? Tem um desses livros que eu tinha um preconceito enorme contra ele. Aí um neurocientista que eu gosto muito dos Estados Unidos publicou um texto e elogiou, falou, olha, eu também tenho preconceito, eu não ia ler. Aí eu li, o cara é muito bom mesmo, eu não li os outros que tem, posso falar, foda-se no nome, mas a sutil arte de ligar o foda-se é ótimo. Eu recomendo, gente. E é uma arte, eu valorizo. Não, e o cara é bom de neurociência. É muito legal que ele coloca lá, e é um livro divertido e bom para ler. Mas então, muda o modo como a gente lê. Então, hoje tem trocentos livros que são publicados. Você tem um Kindle, um leitor que tem trocentas oportunidades para você comprar e ver. Tanto que a Amazon, ela mede diferente hoje como que as pessoas leem. Então, o best-seller é o que vende muito, ok. Mas ela consegue fazer métricas do quanto que você leu se você não parou na terceira, quarta página. Os meus livros, quando lança, eu compro também o formato digital para ver o que o pessoal está marcando. Então, a gente faz uma leitura colaborativa, que é uma forma diferente de você também fazer uma gestão da informação já direcionada pelo que os outros estão marcando mais, marcando menos. Isso causa 1000 reflexões. Porque, às vezes, se eu quero que as pessoas prestem mais atenção numa coisa, elas estão prestando atenção na outra, isso me dá muito insight do meu público. Ele está dando insight que as pessoas ou não estão realmente interessadas nisso, e se eu acho que elas deveriam estar, eu tenho que escrever de maneira diferente. Então, perceba como você ir atrás estudado, entender o cenário que está, ter pensamento crítico, não se ofender. Então, às vezes, eu achava que você deveria ler isso. E a pessoa está lendo o outro, em vez de ficar ofendido, a culpa é minha. Eu não soube explicar, talvez, adequadamente aquilo que você tem que ver. Então, é uma nova maneira. E se você não se policiar para ter mais disciplina, foco, tirar do seu lado o que não interessa, prestar atenção no que interessa, ler de maneira profunda, analisar. Tem um documentário que eu vi em julho, que eu amei, porque eu estava buscando informação disso, era muito difícil de ter, que é o The Great Hack, Privacidade Hackeada, que fala da Cambridge Analytica, né? O documentário tem 2 horas, eu assisti em 4. Então, gente, a vida é pesada para todo mundo corre, não sou só eu, né? Eu parei 4 horas da minha vida, por quê? Cada coisa que tinha ali que era importante, eu anotava as reflexões, eu pegava link para aprofundar em alguma daquelas coisas. Então, isso, de novo, é uma habilidade que você tem que se forçar a ter. E você falou uma coisa importante, que é anotar, que é se apropriar daquele conteúdo também, né? Isso. Agora, tem algum livro específico para Adriana? Então, eu não sei de nenhum. O foda-se? O foda-se é legal. Ele não fala de pensamento crítico, mas ele dá uma boa dica de como a gente pode ser feliz. Já funciona, né? Tá certo. Bom, o Mário Silva está perguntando qual é o seu conselho para a educação pessoal do filho, nesse momento que eu acho que, pelo que eu entendi aqui, ele está preocupado especificamente com a questão da inovação e da tecnologia.
Eu acho que o conselho tem a ver com o pensamento crítico. Agora, se a escola não está dando isso, o que os pais podem fazer? Eu vou recomendar um filme para vocês assistirem, que é bem legal, porque ele faz o contraponto dessas duas coisas, que é o Capitão Fantástico, que é a história de um casal que criou os filhos totalmente isolado da sociedade, só com pensamento crítico. Aliás, os insights que eles dão lá é muito legal, tipo, não pode usar a palavra interessante. É interessante por quê? Então me explica por que você achou alguma coisa, que a gente também está acostumado a várias muletas, né, de linguagem, que fazem com que a gente não pense. Só que nesse mesmo filme, você consegue ver que se você ficar totalmente isolado da sociedade, você fica um elemento estranho e você não vai conseguir se integrar com aquilo que vai dar resultado bacana na sua vida. Então, o que eu fiz com os meus filhos? Eu acho que eu criei filhos muito bons para o mundo. Eles têm pensamento crítico, são super éticos, assim, são pessoas assim que eu admiro, né? Então, você, de um lado, dá essas questões, que eu acho que toda mãe que está aqui fala, olha, sua mãe chama Marta e não fulano de tal, quando começa aquelas coisas de, mas a mãe do outro deixa eu jogar 10 horas de videogame por dia, que era o meu problema na época, né? Pois é, a sua mãe é Marta, não é fulana de tal, você joga 1 hora de videogame por dia, no fim de semana um pouquinho mais. Então, essas regras de como que você engaja com tecnologia ou não, independente do que os outros façam, isso gera conflito em casa, vai gerar, e você vai ter que ter toda a paciência e a maturidade de aguentar. De aguentar, porque eles falam que vão te odiar pra sempre, eles não odeiam, tá? Meus filhos me amam. E eles chegaram a falar pra mim aquela coisa, que eu falava assim, um dia você vai me agradecer, eles agradecem. E lá atrás era aquela coisa de não pode e não vai ser. Agora, o odeio é blefe, né? Eles blefam. Isso, eles blefam. Preciso entender não, eu isso. falo, você não tá aqui pra me amar, eu tô aqui não pra ser amada, eu estou aqui pra te ajudar a seguir seu caminho. Então, tem muito dessa questão. E a outra questão eu acho que você tem que ter, eu tenho certeza, que você tem que ter a tecnologia em forma de experimentação. Então, experimentar com pai e mãe é muito gostoso. Então, eu trago, toda vez que eu vou pro Vale do Silício, eu trago equipamentos que medem cérebro, que traduzem várias línguas, e meu pai trabalhava com automação comercial nos anos 60, para você ter uma ideia, né? Então ele trazia também essas coisas. Com 11 anos de idade, eu montei um rádio com resistores, transistores, fazendo toda aquela base. E eu lembro quando eu liguei, que o negócio começou a falar, a emoção que você tem. Então, essa experiência dos pais trazerem um ambiente tecnológico saudável, discutir o que cada coisa pode fazer ou não, isso sempre teve na minha casa, com cada evolução de tecnologia. E incentivar leitura que não seja só de coisas que estão ligadas na área que a gente está trabalhando. Tudo está ligado com o repertório do pensamento crítico também, né? E gestão de conflito, que vai ter. Filho que pensa criticamente, pensa diferente de você, isso é ótimo para a família, mas requer gestão de conflito. Até uma outra coisa também que eu acho legal falar, é que assim, o que a gente deve mandar, o que a gente não deve mandar, né? Então, eu sempre procurei mandar naquilo que é super importante para a saúde deles, então não tem escolha, mas isso é tipo 10, 20%. No que não é importante nesse grau e que a democracia é legal, a gente votava. Então, que restaurante que a gente vai comer hoje? Era votação na minha casa e a gente ia no restaurante que ganhou a maioria, seja as crianças, sejam, né, a gente. Então, nesse sentido, o que a gente está impondo e o que realmente a gente deveria deixar florar e vir, porque eles têm uma outra visão. Se você pegar, por exemplo, minha filha e meu filho são geração Y, eles têm um outro modo de enxergar o mundo. E quando eles trazem para dividir isso com a gente, a primeira reação é você achar que está tudo errado. A segunda não, pera um pouquinho, eles estão no mundo, eles estão enxergando diferente. Por que será que eles estão enxergando dessa maneira, né? Então, isso também ajuda muito na educação. Quando eles trazem alguma coisa, a gente não rejeitar. Isso também é pensamento crítico. A gente tem vieses que vêm da nossa geração, da nossa forma de enxergar o mundo. E você se reeduca também com essa troca, Você se reeduca né? muito, a gente aprende o tempo todo. Bom, eu acho que está respondida a pergunta do Jefferson Santana, como seria uma educação para o futuro. Então eu vou para a pergunta, já que você falou, a gente aprende o tempo todo, Luciano Cândido pergunta, querida Marta, o lifelong learning deverá ser o novo modo de vida? Com certeza absoluta, porque a gente tem mudanças o tempo todo, tecnologia o tempo todo, tem que aprender o tempo todo. Então o que eu faço o tempo todo? Eu passo o tempo todo aprendendo. Todo dia eu penso assim, será que eu aprendi uma coisa nova hoje? Será que eu estou um pouco melhor? Até tem uma brincadeira que eu faço em palestra. Como a tecnologia muda o tempo todo, eu chego para meus processos, eu sou tarada por processo, né? Minha formação inicial em engenharia. Então eu chego para os processos e falo assim, processo meu, dá para ser mais automatizado do que eu? Se a resposta for sim, eu gasto tudo que eu tenho, então é mudança isso, para automatizar o processo. E aí eu falo, o que eu tenho que fazer em cima do processo para o sistema tecnologia e ser humano ser mais eficiente? E aí eu vou aprender coisas novas. Muito bom. Então, você já falou como é que você arruma tempo, que é o que todo mundo diz. Não, eu não tenho tempo para colocar o aprendizado na minha vida. Ah, sim. Tem que arrumar tempo. Tem que arrumar tempo, não tem como.
Perfeito. Aí tem uma pergunta aqui, peraí que eu saí da tela, que é como é que você prepara as lideranças para terem esse pensamento crítico. A gente viu aquele índice lá, aquele teste dos CEOs, 38% de performance cerebral, eu me assustei com aquele Você viu, percentual. Eu também, todos nós, Então eu acho que você precisa, eu vou achar o autor da pergunta, mas acho que você já podia Já posso responder, sim. Então, a liderança tem as mesmas coisas, né? Tem que ter pensamento crítico, etc e tal. Usar a tecnologia, que muita liderança não usa a tecnologia que está liderando dos colaboradores. Mas tem uma outra questão da liderança que eu acho que é um aprendizado que quem não é líder não precisou ter, que é a liderança distribuída. Então, aquilo que a gente falou de colaboração e de ambiente complexo, tem muito mais coisa hoje para saber e para fazer do que a gente tem condições como ser humano de fazer sozinho. Então, essa colaboração na liderança, ela é essencial para o sucesso. E o Gartner tem uma analogia que eles fazem que eu amo, que é o futebol total. Eu não sei se vocês conhecem o que é o futebol total, mas é uma nova maneira de jogar, que em vez de ter um jogador em cada posição e ele resolve aquilo, e um capitão que determina as estratégias do jogo, quem está com a bola é o líder do momento, e todo o resto serve aquele líder. Então, os líderes, cada vez mais, têm que ter a humildade e a colaboração de entender que ele é líder por alguns momentos, em algumas situações, e que ele deve servir quando outros estão liderando de maneira mais adequada e que tem a competência para aquilo, né? Então a gente tem hoje todo para quem está se preparando para a liderança, e a liderança é contextual, muda o ambiente, muda a tecnologia, muda as habilidades que você precisa. Então, além das habilidades humanas, de enxergar o todo, o líder está muito parecido com o papel do professor também, né? O professor era o cara que sabia tudo, que tinha o conteúdo inteiro, que dava tudo que você precisava. O líder também era o cara que era um expert, que tinha tudo que dava o que você precisava. E agora, um professor passou a ser muito mais um tutor, né, que te ajuda a enxergar o caminho e vai deixando você desenvolver suas melhores habilidades. A mesma coisa um líder. É o cara que consegue extrair o melhor da equipe. E até para a liderança, hoje tem sistemas, como o Cogito, tem vários outros, que te ajudam a analisar as métricas da sua equipe, do seu time, para você liderar de maneira mais adequada, inclusive as suas próprias métricas, né? Então a gente vê que você se amplia como líder, mas são novas habilidades. Então, além do pensamento crítico que a gente falou, dominar a tecnologia, você tem que ter competências para esse novo cenário complexo. E aí a liderança distribuída é ser assistido por tecnologia e servir nos momentos que você precisa fazer com que o outro lidere aquele cenário. Gente, só para dar um exemplo disso, em família, é uma coisa que a gente fala quando a gente passa de um mundo hierárquico para um mundo mais distribuído, né? Família é uma coisa meio distribuída. Então eu brinco que assim, eu posso ser a mãe da família, a pessoa que manda naquela casa. Imagina que seja isso na gestão anterior de família, tá? No século passado. Aí, quando acontece uma festa, sempre tem alguém na família que entende mais de festa e todo mundo obedece aquela pessoa. Vou falar pro tio fulano de tal cuidar da festa. Aí é quando falece alguém, enterro. Aí tem uma outra pessoa na família que entende tudo de enterro. Aí você fala, não, vamos deixar tal pessoa cuidar. A gente já tem isso na nossa natureza humana de reconhecer quem são os melhores líderes em cada momento, mesmo que aquele líder não seja o executivo específico daquilo. Então é essa habilidade de trazer isso para o cenário de negócio, que não é família, porque em família a gente tem dados da vida inteira, então a gente sabe qual que é o tio que faz isso, aquele outro, quem é a pessoa que tem mais habilidade para aquilo, mas a tecnologia ajudar com os dados para que a gente consiga fazer essa gestão distribuída. Aliás, a gente separa muito vida pessoal e vida profissional, né? Então não consegue pegar as informações de uma que podem ajudar a outra. Os insights, né? Coisa que a gente já faz. A Márcia do RH está perguntando quais as dicas para se treinar e se desenvolver a retórica, além do conhecimento sobre um assunto. Eu acho que no ambiente empresarial, né? Como é que você desenvolve o que você não teve na escola no ambiente empresarial? Mas eu acho que você tem que fazer curso mesmo, de entender como que você fala. Tudo isso está muito ligado com o storytelling também, né? Porque quando você entende as técnicas de storytelling, você entende as técnicas que engajam as pessoas. E, aliás, até fazendo parênteses aqui, uma das habilidades mais importantes, não é habilidades daí, no caso é conhecimento que a gente tem que ter, né? E vira habilidade depois, é saber contar histórias. Uma das coisas que separa o ser humano da máquina é a habilidade de storytelling, de você fazer a abstração, de você entender o que está acontecendo e entender o que o outro precisa ouvir. Tanto que o bom vendedor, o cara que vende muito, ele é um bom storyteller, porque ele entende desse processo. E todo mundo tem que vender tudo. Todo mundo, a
A vida é vender. Tudo. A educação do filho é vender. Então, nesse contexto, aquilo que eu falei ali, eu acho que todo mundo, procura na internet, gente. Tem um monte de cursinho gratuito de retórica, de argumentação. A negociação tem técnica tanto de argumentação, porque negociação você está fazendo, né, o processo de argumentar, e retórica para vender. Então, eu acho que tem que fazer um cursinho mesmo básico de tudo que eu falei aqui, e aí você vai aprofundando, que é o que eu faço, né? Eu procuro melhorar cada vez mais em cada uma dessas coisas. E você vai perceber também que ler ajuda muito, porque quando você lê bastante, e quando você... hoje a gente também não precisa ser só ler, tem muita coisa boa de filmes, que você olhando e aprendendo, vendo os outros fazer, você acaba, pelo exemplo, aprendendo técnicas também, né? Mas ler é muito bom. Uma coisa que eu fico pensando é nesses clubes de debates que a gente vê em filme americano que não tem. Aqui eu tenho pouquíssimo, né? Mas, Adriana, isso na escola americana tem, em vários lugares. Tem um amigo meu que o filho dele foi fazer intercâmbio no Canadá, e é muito legal o jeito que eles dão aula, que é assim, todo mundo se prepara para um determinado tema. Aí a gente chega para apresentar esse tema. Né? Então, ele sorteia a ordem de apresentação. Eu sou a primeira, eu apresento o tema. Você é a segunda, você não pode falar o que eu já falei. E você tem que achar algum ponto para argumentar naquilo que eu falei. Cara, aí o terceiro, o último tá ferrado. E a sua nota não é por quanto você extraiu de conteúdo, é o quanto você conseguiu argumentar e debater ou aprofundar naquilo que não foi falado nos anteriores. Então, você vê que você é educado para realmente ter, e você tem que ter retórica, você tem que ter argumentação, tem que ter pensamento crítico para desenvolvimento desse tipo de pensamento. Né? E eu acho que isso já responde um pouco, Alexandre, mas talvez você queira complementar. O Alexandre pergunta se você consegue ver países que estão mais avançados em ações voltadas para a qualificação da população do trabalho do futuro. Sim. É isso, né? É isso. Tem, a Alemanha também tem, a Israel também tem. Eu lembro que eu fiz uma imersão em Israel há uns 2, 3 anos, acho, agora. E foi muito interessante porque eu acho que tem várias coisas que a gente pode aprender com o ecossistema de lá. E uma delas é isso, porque Israel, quem está na parte de negócios hoje, acabou fazendo faculdade durante o período de exército, né? E o soldado israelense, ele não é educado para cumprir ordens, ele é educado para cumprir missão, porque ele tem que resolver aquilo, se virar nos 30. Então, quando ele passa para a área de negócios e ele é liderado por um executivo que está acostumado a dar ordem, é um conflito gigante. Agora, se você pegar um executivo que sabe aproveitar disso, a pessoa ela tem uma outra maneira que é... Então, se a gente for pensar em educação de filho, é não cumprir ordem, cumprir missão. Então, o que você tem que fazer? E aí eu estou aqui para te ajudar a cumprir sua missão. Então, você percebe que isso está muito ligado com a liderança distribuída, né? O líder ajuda o liderado a cumprir a missão. E o liderado, muitas vezes, ele tem informação que o líder está lá longeão não tem. Então, ele tem autonomia para poder desenvolver e dar sequência. E a autonomia desenvolve confiança e etc, né? Lembrando automação, autonomia, né? Isso, a gente precisa trabalhar com essa coisa. Eu acho que eu vou fazer a última pergunta, que a gente já está com o tempo estourado, mas a conversa está boa e tem muita pergunta aqui que não foi respondida. O pessoal está perguntando se o material vai ficar disponível. Fica, mas o que eu recomendo o webinar vai ficar disponível para ser visto assincronamente, o pessoal rever mesmo. Isso. A mesma ideia que a Marta falou, que ela vê um negócio de 2 horas em 4... Você rever e parar para pensar, isso. Enfim, porque eu acho... E a Marta fala rápido, hein, gente? Você acelerou aqui, vocês têm que pegar e repensar tudo que ela falou, porque ela falou coisas muito profundas. Eu fui anotando aqui um pouco também, eu vou pensar depois. Mas o que então, para encerrar, a pergunta do Urmus. Ele pergunta o seguinte: usando a colaboração homem-máquina, os dispositivos de voz, tipo Alexa, serão úteis para o marketing digital? Ele fala, mas aí eu vou abrir para a questão da transformação digital e do novo papel do ser humano no futuro digital, né? Certamente, a voz é a próxima fronteira para a máquina se humanizar. Elas ainda não estão perfeitas, quem tem em casa, eu tenho Alexa já há 4 anos, mesmo quando veio com... inglês nos Estados Unidos, agora a gente está também quase em português, Siri, Google Home, todas elas. A gente deve ir para um cenário que as máquinas cada vez mais se comportam como humanos e estão ubíquas em tudo quanto é lugar. Então vai ser muito mais lógico a gente conversar com as máquinas para ter informação, para tomar decisão, para fazer coisas, e já estão bem avançadas. É que as pessoas não sabem o potencial que tem, tanto que é interessante que todos os grandes players que vendem assistentes de voz pessoais,
digitais, eles mandam dicas para as pessoas ganharem cultura no modo de como utilizar. Então, hoje elas já dão um potencial, você se acostuma, você começa a falar direto com elas. Só que isso traz, que a gente falou dos trends da Adobe, que as grandes tendências que a gente tem, a questão da privacidade, porque ao mesmo tempo que você disponibiliza seus dados de voz para que a máquina te ajude e que ela entenda o contexto, por exemplo, tem um case reportado que a Alexa começa a entender o que está acontecendo na casa para reportar assalto. Isso é sensacional, quem não quer isso, né? Mas, por outro lado, se esses dados são usados de maneira inadequada, você está totalmente exposto. Aí eu vou recomendar que as pessoas assistam The Great Hack. Se você tem alguma dúvida de quanto que dado é valioso e como dado é a coisa mais importante, por isso que a gente está vendo tanta regulação de LGPD, GDPR e todo mundo preocupado com dados e privacidade, é porque se você tem dado, você consegue realmente dar uma experiência riquíssima e você consegue manipular também. Então tem os dois lados, tem que ter o uso ético da parte de dados. E voz é a maneira mais natural de conversar. Então, é a próxima fronteira para o ser humano. E se você for pensar, veja a nossa evolução. A gente começou, a gente tem que aprender a linguagem da máquina. Então, a gente tinha que digitar zeros e uns. Eu sou da época que fazia alguns programas em C++, que é quase, né, lá embaixo no código de máquina. As linguagens foram ficando de mais alto nível, e agora a máquina fala a nossa língua. E ela está cada vez melhor em conversar com a gente. Então, essa é a próxima fronteira. A gente já tem brinquedos que ajudam as crianças a estudar, a aprender, e deve ser o caminho que a gente tem daqui para frente. Tanto que eu vou aconselhar todo mundo, tem algum assistente, provavelmente o seu celular já tem um assistente, interaja com ele para ganhar aquela experiência que eu falei de você virar ter a tecnossimbiose, a experimentação, o repertório e você ter reflexão, se juntar com a máquina. Eu menti quando eu falei que ia ser a última pergunta, porque tem mais uma aqui que tem a ver com o que a Marta falou também. Porque quando você fala isso, eu fico imaginando se isso não vai deixar as pessoas ainda mais na zona de conforto e ainda menos com pensamento crítico. E aí é uma situação complicada. E aí, só para emendar, a Letícia falou o seguinte: como conviver? Eu achei ótima essa pergunta. Eu acho que todo mundo lida com isso, né? E às vezes consigo mesmo também. Como conviver com alguém que não tem pensamento crítico? Ai, gente, olha, separação. Ou a gente consegue fazer as pessoas que estão ao redor, porque o que acontece? Você começa a falar duas línguas, você começa a enxergar coisas que o outro não enxerga. Então, duas pessoas com pensamento crítico que enxergam diferente é o paraíso. Agora, se não tem pensamento crítico, é caos. Então, o que a gente fala o pensamento crítico, ele causa conflito, não confronto. Quem não tem pensamento crítico causa confronto. Por isso que a gente está vendo tanta briga no mundo inteiro, polarizações, confrontos horrorosos, quando deveria ser o quê? Uma discussão, um conflito, pode ser ideológico, pode ser do que for, para a gente crescer junto. Então, nesse contexto, eu não sei como evoluir, porque você acaba selecionando as pessoas que estão ao seu redor e você acaba criando um ambiente que você quer pessoas múltiplas e que pensem, que tenham novos questionamentos. Tanto que eu tenho uns amigos, né? Paulon, que foi professor meu, Predebon, que foi professor meu, eles estão na faixa de 80 e poucos anos, e são pessoas que, quando eles vêm conversar comigo, quando a gente se encontra, é uma bênção na minha vida, porque eles trazem 1 milhão de referências diferentes, outra maneira de pensar, uma discussão deliciosa que só me faz crescer. Então, o que eu estou falando não é pegar pessoas que pensem igual a você, muito pelo contrário, mas pegar pessoas que pensem. Então, você precisa de pensamento crítico para isso, né? E quanto ao pensamento crítico diminuir com a tecnologia, uma coisa que eu aprendi também com a tecnologia, que eu falei, quem não tem tecnologia é com honestidade, não sabe o que é, né? Mas outra coisa que é muito legal é ter humildade. Porque eu estou cada dia mais humilde, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer e a gente tem que se esforçar para enxergar os impactos que a tecnologia tem na vida da gente. Quando começaram, por que eu falo isso, né? Porque quando começaram os primeiros GPS, eu tinha amigo, os primeiros GPS não tinham essa colaboração que o Waze ou o Google Maps tem hoje, né? Então, era sempre a mesma rota, na realidade, que ele fazia. E tinha amigo meu que começou a usar GPS na casa da mãe. Eu falava assim, essa pessoa vai ficar burra, não é possível, né? Porque ela não está usando mais o cérebro. Só que o que eu percebi depois com o tempo? Que as pessoas, mesmo com o GPS burro, que era aquele que não fazia muita coisa, a pessoa conhece mais a cidade porque ela está olhando para um outro tipo de interface. Então ela desenvolve áreas que não estavam desenvolvidas. Quando veio o GPS colaborativo, mais ainda, você descobre coisas que você não descobria. Aí você faz gestão de tempo em função daquilo. Então, na realidade, toda a tecnologia, quando ela entra, ela tem muito impacto. E aí eu vou dar uma dica para as pessoas também. Se você só enxerga você está com a visão completamente narrow, estreita.
Você tem que enxergar de 3 a 5 impactos, pelo menos, da tecnologia. Se você conseguir enxergar 10, melhor. Normalmente tem impactos positivos e negativos. Se você enxergar só positivo, também você tá com viés com aquela tecnologia. Toda tecnologia traz coisas boas, traz coisas ruins. E aí quando a gente fala, será que as interfaces de voz ou a facilidade no mundo não vai fazer a gente perder pensamento crítico? Depende de como você vai usar e que outros tipos de habilidade que ela vai trazer para que a gente precise ativar outras coisas que eventualmente a gente não está ativando agora e a gente não tem como imaginar, né? Perfeito. Então, assim você respondeu a pergunta do Paulo Leonardo, que estava preocupado com essa questão do indivíduo em rede, da tecnologia, se isso estava deixando a sociedade meio inerte, meio dormindo aí, né? A gente está sentindo isso que as pessoas precisam, né? Que a gente mostrou diminuição de pensamento crítico, etc. Mas eu acho que a evolução da história é pendular, né? Então, você vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. E a gente agora está percebendo que a gente precisa resgatar algumas coisas. A gente resgata, evolui para um outro patamar junto com a tecnologia, a gente já percebeu outras coisas e a gente vai. Então, hoje eu acho que a gente precisa resgatar é o pensamento crítico. E não é só Brasil, né? É mundo. É mundo, não é só. Porque a gente podia falar, não, a cultura nacional não sabe lidar com conflito. Não, é mundial. Aliás, tem um seriado, quem quiser ver, que é bem interessante sobre essa parte de complexidade, de pós-humano, transhumano, etc., que é Years and Years, da HBO. É bem legal, porque ele pega o cenário de 2020, faz uma elucubração até 2030, mas são reflexões bastante interessantes sobre cenários futuros relacionados com isso. Se a gente fica mais burro ou não, até que ponto a gente aguenta ou não aguenta, como é que fica essa questão da intolerância. É bem legal como exercício mental. Perfeito. Gente, eu achei ótimo, eu acho que todo mundo tem que rever, anotar, pensar, né? Fazer esse exercício aí para aproveitar essa grande aula que a Marta nos deu aqui. Eu que agradeço. Futuro é digital, né? E nós vamos com ele. E vamos humanos. Humanos, exatamente. Futuro é pro humano. Muito bem. Hashtag tamo junto. Em nome da MIT Sloan Review, em nome da Adobe, eu agradeço muito todos que nos acompanharam. Foi uma honra estar aqui com vocês todos. Para mim também, gente. Obrigada. Super sucesso e pensamento crítico, hein? Yes.